Oi, gente, já são 5:30 da manhã, já orei. Agora eu vou deixar uma palavra que o Senhor está me pedindo para que eu deixe. Uma palavra que o Senhor vai falar conosco. E você ouve, o Senhor fala com a gente, né? Dor e propósito. Meu irmão e minha irmã, ao ouvir essa mensagem, pode ser o início de um novo ciclo em sua vida. Desse modo, nos tornaremos filhos de nosso Pai que estais no céu, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre os justos e injustos. Muitas pessoas perguntam assim a mim: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com Fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo porque Cicrano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundânea, está prosperando. Muitas pessoas me perguntam, muitos de nós temos nos julgado as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido contra as ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e que não considera a Deus, deveria estar sofrendo. A mulher me perguntou. Esse é o pensamento que a mulher me perguntou, muita gente me pergunta. Nesta passagem diz totalmente o contrário. O Deus que você serve, o Deus que estão lá fora, não querem se vir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter o sol no rosto, quem é ruim, da mesma forma, será sol no rosto. Quem é mau vai ter chuva para regar as plantas, quem é bom vai desfrutar da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí me perguntaram qual é a vantagem de se vir a Deus, a pessoa me perguntou. Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram o principal, a principal vontade, desfrutar a eternidade, pois tão focado nas coisas naturais que se vir a Deus para o que Ele é e viver um dia, uma nova Jerusalém, não é suficiente, pois sempre quer mais. O mais difícil Deus nos dá nosso nome no livro da vida. Não nos contentando somente com isso, queremos mais. Não só nos contentamos com só grande presente. Isso acontece como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, até alguns dias, e depois descartar. Para a criança, não faz diferença nenhuma se vai dar o melhor ou o pior presente, pois ela abandonará com tanto melhor como o pior. Nós não valorizamos o que estamos em nossas mãos, nós valorizamos o que ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valoriza a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Muita gente abandona. Murmura o emprego porque ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que se tem. Deus deu a eternidade, a salvação e não achamos que está bom. Uma pessoa destrói um casamento de 20 anos, 30 anos, 50 anos por para viver uma aventura. Não valoriza. Não pensa lá na frente a dificuldade que ela pode passar. Ela abandona. Ela abandona a esposa, ele abandona a esposa, ou a esposa abandona a casa, ou o marido abandona a casa, os filhos, mas não sabe que foi aquele propósito que Deus pôs, não foi outro caminho que ela quer seguir. Então, o Senhor fala, né, que ficamos perguntando como será o próximo presente, o que vai ter de novo. Se a gente destruiu aquilo que Deus deu, que Deus presenteou o melhor de todos e jogamos fora. Às vezes Deus te deu um emprego bom e você murmurou, jogou fora e se lamenta. Por quê?
Porque Deus te deu e você jogou fora. Não tá bom. Então, o Senhor pergunta. Deus sabe como funcionam os seus filhos. E ele resolveu criar um sistema de recompensa. Não está escrito na Bíblia, galadão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Mas dá valor naquilo que Deus te dá. Porque ele sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos quanto temos, a gente não sabemos quanto tempo vamos viver sobre essa terra. Nós não precisamos saber. Porque só Deus pode saber. Porque senão a gente vamos sofrer. Não precisamos saber o que Deus tem para nós. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui sobre essa terra. Porque tem pessoas que nunca se viram a Ele. Não faz as coisas, mas são abençoados por eles aqui. Por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, a outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo. Existem pessoas que nunca se viram a Jesus, mas honram o pai e mãe. Por isso tem uma vida longa. É uma promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honra e querem ter uma vida próspera. E quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra, está na Bíblia. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lembramos. Para melhores listar essa mensagem e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido, Jó. No livro de Jó, capítulo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia, existe poucos homens com a qualidade de Jó. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifício a Deus aos seus filhos. Jó pensava o quê? Se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria do seu sacrifício e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora eu me pergunto, quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar a Deus? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepara o seu coração, que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha, todos os animais. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: soprou um sopro vento e soprou, derrubou toda a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos neste vento. Ainda Jó pegou uma doença que produziu a sua carne, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família, a sua saúde, a sua esposa, os seus amigos, apesar de ser um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui: Deus não é um Deus que evita a tragédia. Deus ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em nossa vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos
lidar com as tragédias, acabamos colocando na conta de Deus. Não quer dizer porque somos cristãos, estamos aí na igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar que ninguém próximo de nós morra? Ou nunca vamos perder emprego? Ou nunca vamos receber um mau diagnóstico da saúde? Então, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou na história porque ele superou a dor e a perda. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem sobre a nossa vida, ele tem dois destinos preparados. O sofrimento ou o crescimento são os únicos destinos da dor. A dor é obrigatório, inevitável e vem para todos. Por isso o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. Isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. O Senhor fala, né? Que a gente tem que aprender a lidar com a dor, com o sofrimento, porque Deus dê força para a gente caminhar. Deus permite as dores, decepções, para nós aprender a lidar com a vida. Porém, existe gente que não aprende com a dor, não cresce, não se envolve, não se amadurece. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava um perdão, mas de alguma forma você preferiu estar vivendo caos na sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre o justo e sobre injusto. A diferença é que sobre o justo sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem sabe a Deus sempre tem o auxílio, a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? Porque a chuva cai sobre o justo e injusto. O problema não é o que acontece com você. O problema é o que você faz com aquilo que aconteceu. Você pode dizer agora, me enganaram, me traíram, perdi tudo. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer em relação a isso? Reclamar? Murmurar? Blasfemar em relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar, meu cônjuge quer sair de casa, meu Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão para que o seu cônjuge queira sair de casa. Então, você vê o que está acontecendo. E ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter. Por muitas vezes, as dores, como o caso de Jó, vão trazer a outra reflexão. Jó ficava sentado, coçando suas feridas com um caco de telha e refletindo sobre sua vida. Até que um dia, Deus, usando um dos seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente, a família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente o servo pode ter, independente de como pode estar a sua vida hoje. Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a memorar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é para partir para murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela o nosso coração, ao invés de confiar que Deus tem um propósito
com maus notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus disse: no mundo teremos aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse aqui que ele não livrará da aflição, ele apenas nos dá certeza que no meio da aflição ele estará conosco. O discípulo estava no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começavam a murmurar, falando: e se daí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagre, o autor e consumidor da fé, o homem que determina todo o poder na sua mão. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitadas do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. E tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você e prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar e evitar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele que a tempestade vai parar. Da primeira ordem, e quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto de o que ele ia fazer, Deus daria o dobro de filho, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobros. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou na história porque ele superou a sua dor. Assim como no barco que Deus falou, uma palavra com meu nome o vento parar. Você disser uma palavra com que Deus para esse vento, que Jesus para esse vento, que meu Pai para esse vento parará. Você ainda não aprendeu a escutar a última palavra, que Ele tenha, que te dê a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nessa situação e Jesus está aqui, dormindo no barco, e já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começa a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquilo que ainda está dormindo. Porém, quando ela acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando sua ferida, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a instrução começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir essa mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais. Acidente, desemprego, traições, desonra, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Para de querer transferir para Deus aquilo que você poderia fazer numa tempestade. Para de culpar a Deus, até mesmo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Expulsar, lutar, arribar. Quando está tudo bem, andando a mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos Deus da provisão. Quando nós recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamento. Como caímos de novo, estaremos fortes e definitivamente treinados para superar os obstáculos. Teremos fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei no barco, por que vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nesta perda, nesta frustração. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer. Hoje, Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida.
você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Volta na murmuração, na reclamação, na blasfema. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Aonde está Deus? Chegou o momento de amadurecer na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do nosso deserto, iniciava um ciclo da minha vida que está refletindo hoje, sozinho, num quarto, cheio de dívidas, sem ninguém e com uma filha querendo suicidar. Foi nessa dor que essa mulher resolveu crescer, foi nessa dor que essa mulher resolveu esperar Jesus calmar a tempestade e liberar uma palavra na vida daquela pessoa, e Deus liberou. E hoje ela, esposo, a filha que queria suicidar, vive fazendo a obra e vivendo os planos de Deus. Você não sabe o que parece ser o fim do túnel, parece ser o seu início de um novo ciclo da sua vida, uma fase da sua vida, e uma antiga fase e o início de outra vida. Como você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. A única coisa que ele pode fazer para você crescer não é te levar a situações, e estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livraste Davi do urso e leão, como ele saberia derrotar o gigante gorila? Se Deus livrasse Davi do gorila, como Israel conhecia aquele pequeno pastor de ovelhas? Sem gigante não tinha como Davi chegar no trono, porque ele sempre seria conhecido como pastorzinho de ovelha, não como o menino que derrotou gorilas. Em nome de Jesus, receba muita coisa. Vou parar aqui, receba essa palavra no teu coração, né?